Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 28 de novembro de 2023, uma terça-feira, né? Ontem a Petrobras entregou, né, os detalhes, né, do plano estratégico dela para o período 2024-2028. E analisando lá os números, nós verificamos que quase nada foi modificado em relação ao plano do governo anterior, que era o período 2023-2027, né? Houve uma pequena alteração, uma redução no pagamento de dividendo, né? E o mesmo valor foi incrementado aos investimentos, mais ou menos 20 bilhões de dólares, né? Foi reduzido dos dividendos e aumentado lá nos investimentos. De resto, praticamente ficou tudo a mesma coisa, né? O plano de produção praticamente igual, as expectativas, né, para preço internacional do petróleo, né, com a ligeira alta no novo plano, né, mas compensado por uma redução na expectativa do câmbio, do real para o dólar, né, o que mais ou menos compensa isso. E o que é principal, meus amigos, não teve modificação nenhuma, que foi a geração operacional de caixa. A geração operacional de caixa se manteve de um plano para o outro, em 180 bilhões de dólares, né? E o que significa? O que é geração operacional de caixa? Geração operacional de caixa é o recurso que sobra para a empresa cobrir o seu serviço de dívida, pagar dividendo e fazer investimento. É um dado financeiro, não é lucro, né? Então, geração operacional de caixa, vamos chamar aqui GO, está 180 bilhões de dólares, tanto no plano anterior quanto nesse plano, tá certo? Qual é a importância desse número, né, para a gente analisar ele? Vejam bem, se vocês analisarem o número das principais petroleiras internacionais, né, vocês vão verificar que a geração operacional de caixa delas corresponde a entre 16% a 18% da receita bruta das empresas. No caso da Petrobras, no entanto, essa geração operacional de caixa representa mais de 35% da receita bruta da empresa. Quer dizer, é mais que o dobro, ou praticamente o dobro, do que consegue obter as outras empresas, né? E por que isso, né? Então, veja bem, se você tem uma geração operacional de caixa, como está aqui nesse plano, de 180 bilhões de dólares, significa que a receita bruta, né, essa receita bruta vai ser de 514 bilhões de dólares, porque isso aqui é 35% daquilo lá, tá certo? E os gastos, despesas, né? E custos e despesas, né? Os custos e despesas, né? Tudo financeiro aqui, não entra provisões, amortizações, né? São dados econômicos, né? Aqui só entra dados financeiros, certo? Isso aqui seria então 334, que é a diferença 514 menos 334 vai dar os 180, né? Por que na Petrobras consegue uma geração de caixa assim tão grande? Primeiro, porque na receita bruta, a Petrobras cobra nas suas refinarias um valor sempre acima do preço de paridade de importação. Isso não é feito pelas outras companhias, entendeu? Então, a Petrobras cobra do povo brasileiro, para a economia brasileira, um preço mais alto do que as outras petroleiras todas. Então, isso aqui aumenta a receita dela, tá certo? Isso teria de ser corrigido, não é verdade? Por outro lado, no caso aqui dos custos e despesas, a Petrobras, um item fundamental que tem aqui, é o não pagamento de participação especial na seção onerosa. O que é seção onerosa? Seção onerosa é um volume de produção, uma área de produção no pré-sal brasileiro, que foi, em 2010,
foi passado para a Petrobras, foi capitalizada a Petrobras, muito bem feito esse trabalho, mas naquela época foi dada isenção de participação especial nessa área. Naquela época não se sabia nem qual seria a produtividade, qual o nível de participação especial que teria nisso. Hoje já se sabe que os maiores postos do Brasil e do mundo estão lá nessa área. As maiores produtividades. Então, a participação especial seria a maior possível nessa área, né? Lá nessa área que está exatamente o Campo de Búzios, que é o maior campo de água profunda do mundo, não é? Então, o nível de participação especial nele é muito alto, né? Então, eu estimo que, no período, o que se perde de participação especial, se deixa de pagar, é em torno de 44 bilhões de dólares. Tá? Então, se fosse pagar participação especial na seção onerosa, ao invés do custo de despesa de 334, nós teríamos 378. Não é? Teríamos 378 de custo de despesa. E, se ao invés de que isso aqui, a geração de caixa, geração operacional, fosse corresponder a 35% da receita bruta, se a geração operacional fosse como nas outras empresas, vamos dizer, 18% da receita bruta, essa geração operacional de caixa seria de 83 bilhões de dólares. Tá? E a receita bruta, 461 bilhões de dólares. Isso é uma posição se a Petrobras fosse atuar como as demais empresas internacionais do mundo. E aqui eu estou falando de Shell, Exxon, British Petroleum e a Total francesa. Né? Todas elas têm essa característica aqui. A geração operacional de caixa corresponde a mais ou menos 18%, entre 16% e 18% da receita bruta. Então, esse plano de negócio, para ser parecido com o que tem essas outras empresas, teria essa característica aqui. Ocorre que o presidente Lula, na campanha, ele prometeu abrasileirar os preços dos combustíveis no Brasil. Abrasileirar os preços. Então, abrasileirar os preços significa reduzir mais ainda essa receita bruta da Petrobras e, portanto, reduzir ainda mais essa geração operacional de caixa. Tá certo? Então, veja bem, aqui, essa isenção que foi dada, ela tem de ser, a isenção que foi dada, que é dada aqui, né, de participação especial na seção onerosa, tem de ser abolida imediatamente. Ministro Haddad está procurando recursos, né, para cobrir o déficit do orçamento, né, do governo, não é verdade? Olha, aqui tem uma grande fonte de recursos, tá certo? Porque esse recurso, o pagamento disso aqui, ali tem uma grande fonte que o ministro Haddad, né, poderia aproveitar, né? Agora, o presidente Lula, ele disse que o governo quer ser cobrado. O governo não quer palminha nas costas, né? E nem puxa-saco do governo. O governo quer ser cobrado. Pois é, presidente, nós estamos aqui cobrando. Né? Nós queremos que a Petrobras faça um plano estratégico, um plano de negócio, né? Abrasileirado, como o senhor falou, tá certo? Que venha mais em benefício do brasileiro e da economia do Brasil. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos cobrando e esperamos que o senhor reaja a isso, ok? Então, nós vamos colocar aqui, depois desse vídeo, né, algumas postagens para se poder compreender um pouquinho melhor o que foi falado aqui, ok? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e um bom dia.